Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria de pedir a você parasse um pouquinho agora, sentasse, né? E tivesse prestando atenção na palavra do nosso Deus. Quero que você abra comigo a Bíblia, a sua palavra, na epístola do apóstolo Paulo, de 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, a partir do primeiro versículo. Eu queria dizer para os irmãos, para a igreja, né, que nós sentimos o desejo no nosso coração. Nós sempre celebramos o mês da família no mês de maio, né? O mês de maio é o mês da família na igreja Cara de Leão. Mas tendo em vista esses acontecimentos e a gente está cumprindo esse período de quarentena nos lares, nós vamos fazer uma coisa inédita, né? Nós vamos antecipar o mês da família e vamos comemorar o mês da família 2 meses. Vamos comemorar o mês da família no mês de abril e vamos comemorar o mês da família no mês de maio. Serão 2 meses. Demos uma esticada e 2 meses de comemoração, de celebração do mês da família. A partir de quarta-feira, né, dia 1º de abril, já começa o mês da família. Nós vamos estar nessa comemoração. E esse ano, o tema, eu não sei se dá para o pessoal colocar aí, né? Vou pedir para eles colocarem o tema do mês da família. Já já a gente vai ler a palavra. Presta atenção aí no mês da família. Família, criação de Deus. Igreja edificada sobre a rocha eterna, Jesus. Família e igreja, bênçãos de Deus. Mês da Família 2020. Famílias fortes, igreja forte. Um mês inteiro para abençoar e fortalecer as famílias e tornar nossa igreja cada vez mais forte. Participe com sua família da programação. No mês de maio, em nossa igreja. Né? Falou aí no mês de maio porque estava tudo marcado para ser no mês de maio, mas já apareceu aí escrito no final também nos meses de abril e maio. Então eu queria envolver todos os irmãos, toda a igreja nessa comemoração, nessa celebração, aproveitar que estamos em quarentena e vamos estar juntos. Já temos feito bastante isso e vamos continuar fazendo. A partir de quarta-feira você vai receber aí palavras todo dia nos grupos, nas mídias sociais da igreja, para você estar cultuando a Deus, fortalecendo a sua família. Uma família forte é uma igreja forte, no nome de Jesus. Então, esteja conosco, participando desse mês da família. Nós vamos estar falando muito aqui desse mês tão precioso para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler numa versão, na linguagem de hoje. Amém? Você acompanha aí na sua Bíblia o capítulo 4 de 2 aos Coríntios, né? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo.
o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém. Você pode dizer graças a Deus. Eu quero declarar nessa noite, em cada lar, em cada aparelho onde esse culto está sendo transmitido e onde essa palavra vai chegar, cada vida seja abençoada, seja vencida pela palavra do Senhor, que venha do Espírito Santo de Deus sobre nós, revelação, entendimento da palavra, para edificação da nossa vida, crescimento, em o nome de Jesus. Diga comigo, meu irmão, amém, amém, glória a Deus. Durante essa semana, meditando na palavra, nessa palavra, gastando o meu olhar e a minha mente, nessa palavra, o Espírito Santo tem tido o cuidado de nos edificar com a sua palavra. Esse alimento é o que nos mantém de pé. E se a gente fosse dar um tema, um título, não é muito comum a gente fazer isso, mas se fôssemos dar um tema para essa palavra, o tema seria a razão de não desanimar, Eu queria que você ouvisse essa palavra e entendesse pelo Espírito Santo de Deus que Ele trabalha em favor das nossas vidas para que não desanimemos, para que não paremos. E a razão de não desanimar, por isso fizemos questão de ler todo esse capítulo. Você percebeu o tempo inteiro o propósito de Deus em nos fortalecer. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4,
Deus, Ele nos deu a tarefa de estarmos animados. Amém, amados? Deus nos deu essa tarefa. Ele colocou isso em nós. O apóstolo Paulo começa esse capítulo falando: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa de não ficar desanimado. Então, quem não fica desanimado precisa estar animado. E essa é a tarefa do Espírito Santo nesses dias em relação à nossa vida: nos animar, nos fortalecer, nos edificar. O Senhor sabe que somos carne, somos pó, né? Sabe das nossas limitações, e Ele trabalha em nossas vidas buscando nos fortalecer, nos animar. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra e descubra comigo aqui o que pode, por exemplo, provocar desânimo com o nosso olhar sobre o capítulo 4, a partir do versículo 1, de onde lemos, né? A gente percebe aqui, amados, o apóstolo preocupado, e é preocupação de pastor. Se você perguntar para mim, nesses dias, o que mais tem me preocupado, né? Numa escala de preocupação, eu vou dizer para você que, não, sinceramente, diante de Deus, não é os problemas econômicos, o vírus e tal, essas coisas. Tudo isso gera em nós uma apreensão, um aperto no coração. Mas numa escala assim, o que mais me preocupa são as vidas, as ovelhas, né? Como estão cada uma, como tem sido, né, o tempo de cada um, a vida de cada um, a preocupação com a fé, com a vida espiritual, com a família, com o lar, com o sustento de cada um, com esse tempo, né, em que cada família está ali vivendo a sua vida. Isso sempre é o alvo das nossas orações. Quando a gente começa a orar, é difícil não começar orando: Senhor, esteja em todos os lares, coordenando, orientando, aconselhando, fortalecendo, animando cada família, cada irmão. É óbvio, amados, que a gente tem descoberto, falamos isso hoje de manhã aqui, que as pessoas estão também descobrindo que elas têm tempo para muitas coisas, imaginavam que não tinham, e estão descobrindo agora, todos nós, que a gente tem tempo para muita coisa. E isso é importante, né? Mas a palavra do apóstolo Paulo nos mostra o que pode provocar desânimo, tirar as nossas forças. Porque se não estamos animados, estamos desanimados. Se estamos desanimados, estamos, né, debilitados. E ele diz aqui, né, o que pode tirar o nosso ânimo e nos provocar desânimo. Por exemplo, ele fala que tudo que é escondido, tudo que está em trevas, tudo que está escondido, tudo que não é trazido à luz, entenda que isso pode trazer desânimo na sua vida e tirar a tua força. Ele diz mais: tudo que é vergonhoso, tudo que não agrada a Deus, não agrada ao Senhor, traz vergonha. Isso mina o nosso ânimo, mina as nossas forças. Ele também diz que toda atitude de má fé, de agir com má fé, isso traz desânimo. E também o falsificar a mensagem de Deus. Essa relação do que o apóstolo Paulo fala para nós, são capazes, amados, de tirar o nosso ânimo, de tirar as nossas forças, de nos manter de pé. Cuidado com isso, cuidado com a sua vida. Talvez você nunca, como eu, né, tenhamos nos sentido tão responsáveis pela nossa família como nos dias atuais. É verdade.
Talvez a ficha aí esteja caindo no seu coração, como tem caído no meu. Eu vou completar 30 anos de casamento agora em maio, mas eu nunca me senti tão responsável pela minha família como nesse momento. Porque nós estamos vivendo esse momento de recolhimento, né? Em casa, de quarentena. E a responsabilidade do nosso lar pesa sobre os nossos ombros, sobre o cabeça do lar, que é o marido. E eu quero ensinar você, no nome de Jesus, a continuar sendo o cabeça do teu lar, mas pedir ao cabeça da igreja, que é o cabeça de todas as famílias, que é o Senhor Jesus, para ser o comandante em chefe da sua casa. Não é o presidente da república, não é o governador, não é o prefeito, é Jesus. Ele é o comandante, o Senhor, capaz de orientar os cabeças dos lares para coordenar bem as suas famílias. Glória a Deus por isso. Então não esqueça disso. E eu sei que você nunca se sentiu tão responsável. Responsáveis, graças a Deus, nós sempre fomos, mas está sobre nós a provisão, o cuidado, né? Quantos pais estão exercendo aí papéis que já não faziam há muito tempo, de ter que brincar com os filhos, de ter que apartar quando começa a confusão lá entre as crianças, de ajudar dentro de casa, de prover, de sair à rua para comprar o alimento e voltar. Não é fácil, né, essas tarefas, mas, amados, precisamos do ânimo do Senhor para esse tempo na nossa vida. E o apóstolo Paulo fala das coisas que desanimam, mas ele também fala das coisas que nos dá ânimo, daquilo que pode promover fortalecimento na sua vida e no seu lar. Como, por exemplo, ele diz, agir abertamente de acordo com a verdade. Glória a Deus, olha aí, que coisa linda, né? Isso promove ânimo. Andar na verdade, andar na luz, viver na luz. Eu fico imaginando quantos maridos estão tendo conversas francas com as suas esposas e com seus filhos nos dias atuais, até por conta de tudo que ronda. Olha, meu bem, né? Eu tenho um dinheirinho guardado, aqui está a senha da minha conta no banco. Se alguma coisa acontecer, e isso, amados, é lindo, né? Porque às vezes a gente está andando tão confiante na gente, né, pastores, que de repente acontece uma situação assim, para provocar mais intimidade, e mais transparência, e mais verdade na vida das famílias. Glória a Deus por isso. Eu li um texto essa semana muito lindo, né? Compartilhei até com os grupos da igreja, que esse período de quarentena Deus providenciou e está trazendo sossego para muita coisa, para a natureza, porque é menos gente poluindo, é menos gente na rua, então está trazendo sossego para a natureza. Até isso, amados, está promovendo, né, Deus através desse tempo. As pessoas estão com menos correria, porque tem que ficar em casa. Como essas coisas às vezes favorecem tantas outras, né? Mas o apóstolo Paulo fala isso, agir abertamente de acordo com a verdade. Outra coisa que nos dá ânimo é a leitura que as pessoas fazem da nossa vida. Ele vai descrever aí no capítulo 4. As pessoas nos olham e nos veem e precisam ver a luz de Deus, e através dessa luz elas sabem quem somos, sabem que somos de Deus, não somos das trevas, mas somos de Deus. Ele diz ainda que o promove ânimo na nossa vida, o que nós temos e não podemos esconder, e não podemos ocultar, e não podemos ficar com isso escondido, né, guardado. Essa luz,
como nós temos ministrado aqui nesse tempo na igreja, sua família, a sua vida tem que brilhar a luz de Deus nesse tempo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Ele diz também que os que se perdem exatamente porque não creem, porque vivem no desânimo, porque vivem daquilo que é visível aos olhos naturais, porque não enxergam pela fé, então vão se perdendo nesse mundo de escuridão. Eu imagino também a aflição de tanta gente nesse tempo, amado, de tanta gente desesperada, sem esperança, e nós temos uma palavra de esperança que é Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus, nós temos, e essa é a razão de não desanimarmos, de não nos entregarmos. Mas ele também vai dizer, a partir do versículo 7, que tudo isso que Deus nos deu é como se fosse ao mesmo tempo frágil, e ele vai citar o vaso de barro para mostrar quem somos e a glória que é colocada dentro desses potes, desses vasos de barro, mostrando que o mais valioso não é o pote, mas aquilo que vai dentro do pote, e que o pote é sujeito a se quebrar. E ele narra essas possibilidades dizendo: olha, vocês podem sofrer aflições, e vão sofrer muitas aflições, mas lembrem-se que essas aflições não podem provocar derrota na sua vida. É uma maneira de Deus quebrar o vaso, as aflições do tempo presente, mas elas não podem derrotar a nossa vida. Quem vive animado pelo Senhor, quem vive o ânimo do Senhor, consegue vencer essas aflições e sair vencedor de cada uma delas. Ele vai dizer também que pode haver dúvidas, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas na nossa vida. Eu gosto dessa versão na linguagem de hoje, porque os sinônimos aqui são bem interessantes, né? Na linguagem normal, não fala aflição, fala tribulados, né? Mas a aflição identifica melhor com a nossa vida. Na versão tradicional fala perplexos, e aqui fala, na versão de hoje, dúvida. Mas ele diz: essas dúvidas não podem provocar o desespero, o desânimo, a prostração, a covardia, o olhar para trás, a desistência. Ele diz também que passaremos por situações de perseguição. Na linguagem de hoje fala de inimigos, né? Mas de perseguição. E a gente sente isso na nossa vida. Esse mundo persegue a luz, a verdadeira luz, que é Jesus. Mas não podemos deixar que os inimigos triunfem sobre as nossas vidas, pois Deus tem nos dado, como ele diz aqui, como lemos na versão de hoje, muitos amigos, muitos irmãos que intercedem, que oram, que estão do nosso lado. E por fim aqui ele vai dizer: feridos, porém nunca destruídos. Feridos, abatidos, mas nunca destruídos. Meu irmão, em nome de Jesus, eu creio que você está entendendo essa palavra. É essa a razão de não desanimarmos, porque estamos de pé, porque a palavra de Deus, a presença de Deus nos anima, nos fortalece, nos revigora. Aleluia! Essa é a razão de você estar de pé. Não confie na sua saúde, ainda que você tenha uma saúde muito boa, 100%, ainda que você seja uma pessoa, né, dificilmente, né, não tem gente que fala assim, dificilmente eu fico gripado, dificilmente eu fico doente, eu tenho uma saúde de ferro, glória a Deus por isso, e que Deus te dê mais saúde ainda, mas essa não é a razão. A razão principal não é essa, e não pode ser essa.
A razão principal de estarmos aqui é que o Senhor tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Essa é a razão de não desanimarmos, de não pararmos, de não desistirmos, de não recuarmos, ainda que os dias sejam difíceis. Nós estamos ali, lutando, batalhando, estamos ali orando, clamando ao Senhor, ainda que esse mundo esteja sentenciado pela palavra, por Deus, mas nós não deixamos de orar, de evangelizar, de falar do amor de Deus, aleluia, não deixamos. E eu quero terminar essa palavra como o apóstolo Paulo termina o capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, nos dando aqui um desafio para não desanimarmos, que eu quero dar para você. Desafio da Bíblia, o propósito, a razão, de não desanimarmos, é que nós vivemos pela fé. E quem vive pela fé, não vive olhando para as coisas naturais, vive olhando para as coisas espirituais, celestiais, sobrenaturais. Aleluia. Quero desafiar você a viver pela fé, a enxergar pela fé. Ele vai voltar a repetir no início do versículo 16: por isso, irmãos, é que não desanimamos. Razão para desanimar não nos falta, preocupações não nos faltam, não falta medo, não falta palavra contrária, não falta tribulação, não falta nada, mas tem tudo isso aí a balde, tem tudo isso aí de montão, nesse mundo aí, nesses dias, não falta isso, né? Mas eu quero dar a razão principal para você não parar, é a vida pela fé. Ele diz: pelo que não desanimamos, ainda, pelo contrário, ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, ele é renovado. Ele é renovado. Ainda que não descubram, por enquanto, a vacina para combater o vírus, mas você já foi vacinado no teu espírito pelo sangue de Cristo. Você já foi curado de toda enfermidade. Creia nisso. Você já foi salvo. Aleluia. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já foi salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ainda que o nosso homem exterior seja corrompido, o interior se renova. Olha a contradição, amados. Olha aí, quem vive pela fé. Quem vive pela fé enfrenta os problemas desse mundo, mas vai renovando a sua força interior para continuar lutando. Vai renovando. Ele diz: porque tudo que passamos aqui é uma leve e momentânea tribulação. É uma leve e momentânea dificuldade, é uma leve e momentânea coisa que vai passar, mas vai produzir um peso de bênção, de glória, de Deus na nossa vida. Vai produzir experiências com Ele, vai produzir um crescimento espiritual. Não olhe para as coisas que os olhos podem olhar, olhem para as que os olhos naturais não podem ver. Enxergue a palavra, enxergue Deus através da oração, enxergue Deus através da fé, e você vai ver. Não vai resolver tudo na sua vida, você não vai cruzar os braços e ficar, e ficar sem lutar, não, mas você vai ver, você vai descobrir que existe um Deus que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas lutas. Viva pela fé. Transmita essa fé para quem estiver perto de você. Transmita isso para as pessoas. É por isso que não desanimamos. É por isso que não paramos. Deus tem muito mais para nós. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Você que está ao alcance da nossa voz.
Você que está ao alcance dessa mensagem e nessa noite você deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que está assistindo esse culto online ou essa mensagem, você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Eu não estou falando de religião, muito menos de nomenclatura de igreja. Estou falando de um Jesus que veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo no céu, e um dia virá buscar a sua igreja para viver uma eternidade com Ele, no lugar onde não haverá dores, nem choro, nem pranto, né? Onde viveremos para sempre com o Senhor. Se você quer esse Jesus, diga para Ele: Senhor, eu te recebo na minha vida. Leia a Bíblia Sagrada, leia os Evangelhos, conheça a história de Jesus e deixe a vida de Jesus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo te fazer um filho de Deus, não somente uma criatura de Deus, mas um filho de Deus. Não somente alguém que foi criado por Deus, mas alguém que se tornou filho de Deus. Eu vou orar nessa hora pelas famílias, para que essa palavra ela chegue como revelação de Deus no nosso coração. E vou orar por você também, que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, Senhor, por cada família, por cada vida que ao alcance da nossa voz e da nossa palavra está sendo consolada, exortada, edificada e fortalecida pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, por pessoas que nessa hora estão assistindo esse vídeo, vendo essa mensagem e estão entregando seus corações e as suas vidas ao Senhor Jesus. Estão propondo no seu coração, ó Deus, entregar a sua vida àquele que morreu pelos nossos pecados, o Senhor Jesus. Eu te peço, Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, trabalha nesse coração. Senhor, escreve esse nome no livro da vida. Senhor, muda a história desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, dessa família. Deus, muda a história, Senhor, de vidas. Senhor, e a Tua palavra nessa noite cumpra o propósito dela em nossas famílias, de não permitir que desanimemos. Pelo contrário, sejamos animados pelo Senhor a cada dia da nossa vida. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.